Muito bem, estamos de volta. Vem pra cá, a gente continua falando sobre o gases e também inchaço aqui no Vida e Saúde. Dr. Luiz Fernando Sela está com você, ele que é endocrinologista e também médico do estilo de vida, está contando pra gente que é normal produzir gases e também eliminá-los. Talvez você ache que não elimina não, mas elimina de alguma maneira, tá? A gente estava falando sobre esse assunto aqui e eu quero saber sobre o preparo do alimento agora, doutor Luiz. O jeito que eu faço, se eu frito, se eu asso, se eu cozinho, se eu faço cru, isso vai interferir na produção de gases? Vai sim, Peru. Eu acho que o exemplo mais clássico é o exemplo do feijão, né? Todo mundo sabe que o feijão, se não for deixado de molho, ele tem ali algumas substâncias que parecem favorecer a formação de gases. Então, para as leguminosas, qual que é o aconselhamento? É você deixar de molho por pelo menos aí 8, 12 horas antes de fazer o cozimento. Então, o feijão preto, feijão carioca, o feijão branco, até o grão de bico você pode deixar de molho. Se for a lentilha, né, que já é assim bem molinha, você já pode cozinhar diretamente, não precisa tanto assim do demolho, tá? Mas é muito importante os feijões a gente fazer isso. Agora tem outros alimentos, Teru, que também é importante a gente perceber. Para algumas pessoas, os vegetais da família das crucíferas, o brócolis, o repolho, a couve-flor, eles acabam gerando gases também, especialmente se o consumo for na forma crua. Então, eu acho que é uma questão muito individual, cada um precisa se conhecer, experimentar diferentes alimentos, ver como o corpo responde e fazer as adaptações. Então, se você tem muitos gases ao comer repolho, brócolis, couve-flor ou outros alimentos dessa família, cebola também, faz o seguinte, prefira comer esses alimentos cozidos, ou na água, ou no vapor, ou assados no forno, que provavelmente vai melhorar a sua digestão. Tem que ir fazendo um teste aí, gente, porque não é só... Às vezes você faz uma combinação. Eu fiz uma lasanha de brócolis. É difícil saber se foi o queijo, se foi a massa, porque massa branca também modifica o hábito intestinal, ou se foi o coitado do brócolis. Ou a sobremesa que a pessoa comeu depois. Ou a sobremesa. Ótimo. Ok, você tocou num outro ponto interessante. Porque pensar em fermentação... para a fermentação de um pão acontecer, por exemplo, se a gente quiser fazer o levain, né? Eu preciso colocar um pouco de açúcar ou algo que adoce aquela massa para fermentar. Sim, para desenvolver o fermento. Ok, né? Quando eu como sobremesa, eu estou fazendo uma alquimia boa aqui para a formação de gases? Essa é a receita perfeita para a formação de gases, né? Se você quer causar muitos gases em alguém, como vingança, é só você dar muito doce para ela depois de uma refeição. Olha só! Sabe o que acontece? Eu vou explicar. Deixa eu me explicar melhor. Quando você come uma refeição pesada, falando de um almoço que vai ter proteínas, vai ter gorduras, né? Uma refeição assim mais substancial. Mesmo vegetariana, uma feijoada, uma quantidade excessiva. Se aquele alimento vai ficar um bom período de tempo no seu estômago. Por quê? Tem que quebrar todo aquele alimento. E aí você agora vai comer açúcar. Você vai comer um pudim de sobremesa, ou mesmo vai tomar um copão de suco de laranja, que é muito comum, né, Teru? As pessoas tomarem muito líquido na refeição. O que vai acontecer? Você está introduzindo no sistema digestivo um açúcar que, em condições normais, teria uma digestão super rápida. Muito rápido. Se você chupar uma laranja com o estômago vazio, rapidinho você faz a digestão. Agora, se a laranja, quando entra no estômago, ela encontra arroz, feijão, castanha, salada, um monte de alimentos ali, de uma refeição substancial. O que vai acontecer? Ela vai ficar lá esperando, né? Olhando no relógio, esperando para que ela seja digerida, para chegar a vez da digestão da laranja. E nesse período, todo aquele açúcar que a laranja tem, nesse exemplo que eu estou dando, será fermentado e a gente vai ter produção de gás. Teru, eu aprendi. Eu não posso beber suco de laranja depois de uma refeição. Olha só. Não posso. Não dá certo para você. Não funciona, minha digestão não fica legal. Então, a gente tem que aprender essas... E um item natural. Olha só, um item natural. Agora, se conhecer é muito importante. Agora, tem que pensar também que o nosso sistema digestivo, ele é meio que todo em formato de tubo, doutor Luiz. Sim. Então, aquilo que eu como primeiro, de repente vai começar uma digestão, aquilo que eu como por último... Vamos dar um exemplo, a gente come salada primeiro, gente. E aí depois eu como os quentes. A salada vai digerir primeiro, ou seja, elimina primeiro.
Sim, certo? sim. E aí depois as outras coisas. Então, a ordem dos fatores altera também o produto final, gente. Exatamente, por isso que eu digo, né? Eu não aconselho as pessoas a comerem muita fruta como sobremesa, não aconselho você, Vai depois de uma fermentar. refeição pesada, comer alimentos muito doces ou tomar sucos de fruta em excesso, porque esse açúcar todo vai fermentar, porque ele vai ficar no seu sistema digestivo um tempo muito maior do que era necessário para ele. Agora vamos a alguns auxílios aqui para a liberação dos gases e também para que essas dicas aqui possam ajudar você a aliviar a tensão, esse inchaço também. Primeira dica de hoje é evitar o excesso de carboidratos, doutor. Especialmente o refinado, né, Teru? Então você come pão francês, bolacha recheada, você come pãozinho branco, come muito macarrão, né? Ou coisas, o próprio arroz branco. Esse tipo de carboidrato que tem pouca fibra, ele pode bagunçar a sua flora intestinal e no longo prazo isso vai favorecer a geração de mais gases. Lembrando que essas coisinhas brancas acabam fermentando mais, acabam virando um pouco de açúcar aqui, né? Exatamente, com certeza. Vamos trazer a próxima dica aqui importante para você. Evite o leite. Leite, para mim, também é batata, dá gases. Teru, o ser humano na vida adulta não tem necessidade de beber o leite para a saúde, né? Lembrando que o leite, ele é o melhor alimento para o lactente, o recém-nascido. Você, quando teve filhos, amamentou as suas filhas, né? Os seus filhos. E uma vaca, quando tem um bezerrinho, ela vai amamentar também o seu bezerrinho. Agora, nós, com 40, 50 anos de idade ou até mais, não necessariamente precisamos do leite, a gente pode buscar o cálcio de outras formas. Quando você bebe o leite, com um corpo que já perdeu a capacidade de fazer a sua digestão, você vai ter alguma dificuldade, você vai gerar algum tipo de gás. A maior parte das pessoas tem algum grau de intolerância à lactose. Talvez umas é um grau mais forte, porque elas sentem mais sintomas, mas talvez tem outras pessoas que têm um grau menor. Então, talvez ter com um pouquinho de leite, elas não sintam um prejuízo, mas se elas tomarem um copo cheio, elas devem sentir alguma coisa também. Lembrando que o nosso corpo também se acostuma com aquilo que é nocivo, meio que ele segura a onda, eu diria, mas não significa que ele está feliz e, de repente, está prejudicando a absorção de outros nutrientes aí por conta dessa formação de gases. Esse é um outro assunto aí também, né, doutor Luiz? Se eu estou aqui com aquele alimento parado, de repente ele já perdeu a qualidade na hora de ser absorvido. Tem que pensar. Outra estratégia aqui para você aliviar os gases e se livrar do inchaço, evite beber quando come. Até água, doutor Luiz, pode prejudicar? Olha, a água, se for bebida, Teru, que seja uma quantidade pequena, né? Eu diria 100, 150 ml no máximo. O ideal é a gente evitar. Então, se você tem hábito de tomar muito líquido na refeição, faz o seguinte, ó. Você beba a água entre as refeições. Aí quando chega lá meia hora, 15 minutos antes da próxima refeição, você para de beber água, deixa aquela água ser absorvida, faz a sua refeição. E aí quando você sentir que a digestão já está pronta, sabe quando o estômago parece estar mais livre? Pode demorar 1 hora ou até 2, dependendo do que você comeu. Aí você volta a beber água. Dessa forma, você não mistura os sólidos com os líquidos. E quando a gente bebe excesso de água na refeição, a gente dilui a saliva na boca e a gente também neutraliza a acidez do estômago. E tudo isso prejudica a digestão, faz com que o alimento demore mais para ser digerido e aí você pode formar gases. Ai, ai, ai. Esquece esse líquido aí com a comida que vai ser melhor para você, tá? Próxima dica interessante para você aqui é mastigar bem os alimentos. A doutora Daniela dá uma aula super bacana sobre o sistema digestório e ela começa sempre falando da importância da integridade dos dentes para uma boa digestão. E ela sempre fala assim, o estômago não tem dentes, não é? Exato. Então, se a gente pula essa etapa importantíssima de mastigação na boca, a comida vai chegar toda mal digerida dentro do seu sistema digestivo. E aí o que vai acontecer? Para dar conta da digestão, você vai ter que produzir muito mais ácido, o alimento vai ficar ali mais tempo, então isso pode favorecer o refluxo e também pode favorecer a formação dos gases. Interessante.
Vamos trazer mais uma dica aqui importante, que a gente já até comentou e você vai ter a oportunidade de fazer hoje aqui. Não é essa, seria a prática de exercícios físicos. Importantíssimo, doutor Luiz, inclusive para eliminar os gases. Sim, exatamente, Teru. A gente precisa movimentar o nosso corpo, não só pelo sistema digestivo, por todos os outros fatores que o exercício ajuda. Mas quando você faz atividade física com frequência, toda vez que você está ali se movimentando dentro do seu exercício, você começa a movimentar também os seus órgãos abdominais. Você vai contrair o seu abdômen e isso vai fazer uma certa pressão ali dentro e favorecer o funcionamento intestinal. Então, se você está com o intestino preso, essa pode ser uma causa dos seus gases. Faça 3 coisas: coma mais frutas, verduras e alimentos integrais, beba mais água, talvez o dobro do que você está tomando, e faça exercícios físicos regulares. Depois me conta, hein? Tenho certeza que o seu intestino vai funcionar melhor. Legal! A dica vai fazer exercício físico ao ar livre. Você vai ficar com menos pressão aí, se precisar soltar algum pãozinho, tá bom? Agora, quero falar o seguinte, doutor Luiz. Em caso de persistência ou de repente a coisa piorou, ai, doutor Luiz, meu desconforto está pior, meu inchaço está pior. Isso pode indicar um problema maior? Pode sim, Teru. Um problema no Pode sim. intestino, no estômago? Tem pessoas, Teru, que desenvolvem com o passar do tempo, fruto da má alimentação, do estresse ou até do consumo de medicamentos, de antibióticos ou de antiácidos, começam a desenvolver disbiose, que são desequilíbrios nas bactérias da flora intestinal. E essa disbiose começa a inflamar o seu sistema digestivo. Então, aquilo que começou como gases, começou com uma gastrite, com uma dorzinha, pode virar problema mais sério. Pode virar, inclusive, uma doença inflamatória intestinal, como a colite, onde a pessoa começa a ter uma inflamação no intestino, ela começa a ter dor, ela pode ter febre, ela pode até ter evacuações com sangue ou pus, indicando que ali o problema já está muito mais grave. Tem que procurar quem, doutor Luiz? Procurar um clínico geral em primeiro lugar, ou se a pessoa realmente já tem essa consciência de que o problema é digestivo, o especialista dessa área é um gastroenterologista. Tá. Esse é o médico que é especializado nas disfunções do sistema digestivo. Muito bem, olha, a gente entendeu muita coisa aqui. Tem uma pergunta que não estava no script que eu quero saber. Eu sei que segurar o xixi faz mal, eu sei que segurar o número 2 faz mal, também a gente atrapalha os estímulos naturais aqui. Quero saber se segurar o pum também pode dar problema. Porque tem momentos que a gente realmente precisa, né, se manter ali, não pode eliminar. Mas eu quero saber. Sim. Teru, eu não diria que ele causa assim um problema sério de saúde, mas ele vai causar desconforto. Porque se você está formando gases e você não está eliminando, você vai ter que acumular. E quanto mais você acumula, mais você distende, mais cólica, mais dor, mais desconforto você vai ter. Então assim, você não vai ficar com uma doença específica porque está segurando o pum ali dentro, mas o seu desconforto vai ficar maior, né? Você vai aumentar a quantidade de gases retidos dentro do seu sistema digestivo. Agora, doutor Luiz, vamos combinar um recadinho do coração aqui. Isso pode ser causa de estresse, a gente começou o programa falando, né, briga, né, entre marido e mulher e família. Tem lugar, dá para ir usar o banheiro, tem horas que dá para segurar e chegar lá, tem horas que não dá, tudo bem. Mas é importante que você mantenha essa pessoa que convive com você, e não precisa ser marido e mulher não, mas essa pessoa que convive com você no trabalho, no seu ambiente aí, tem que manter admiração. Então é bom a gente se portar com decência também, né? A gente começou com bom senso, com bom humor aqui, a gente precisa falar disso também. Teru, sabe aquela história do cigarro que não pode fumar em locais fechados? Porque eu não sou obrigado a respirar a fumaça do seu cigarro, não é? Agora, eu também não sou obrigado a respirar os odores dos seus gases. Então, assim, questão de respeito, não é? Então, olha só, se você tem esse problema, busque tratamento, busque ajuda, melhore, equilibre esse intestino, não é? Porque, olha, gente, dizem aí, existem livros que falam que todas as grandes guerras mundiais começaram com o assunto
dos gases, sabia disso? Sempre tem um pum Olha envolvido aí. na história. Então, isso, a gente não quer que o casamento fique abalado por causa disso. Não é? Jamais, jamais, jamais. Toma jeito e com as dicas que você viu aqui, com a compreensão que você está tendo agora, é possível tomar algumas atitudes aí para resolver esse problema, se não buscar ajuda, tá bom? Agora, depois de tudo que o Dr. Luiz explicou pra gente, deu para perceber como a nossa saúde precisa estar ali em primeiro plano em tudo que a gente faz na vida. Por isso, Dr. Luiz, eu ofereço aqui nesse momento a revista Esperança Fique Leve, que é a nossa queridinha. Eu já li, a minha tá até, olha, começando a ficar mais velhinha aqui, a produção quer trocar, mas eu não vou deixar. É do coração, eu trago aqui para você, olha, porque tem conteúdos aqui que vão tratar da sua experiência de vida. A gente está falando de vida, a gente não está falando só de um item, como exercício físico, como dormir melhor. É a vida. Porque se a nossa vida não está legal, se eu não ando dormindo bem, eu preciso descobrir a causa. Se o meu sono está sendo tirado porque eu estou com alguma situação muito estressante, uma situação que eu não consigo pensar em solução, a revista Fique Leve pode te ajudar, pode trazer aí luz para essa situação difícil que você está enfrentando. Liga para cá para pedir a sua, ela é gratuita, vai chegar aí no seu endereço, é só ligar e pedir. Tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21 para pedir a sua. Vou repetir. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você também pode pedir pelo WhatsApp. A gente tem uma versão digital dessa revista, para quem tiver com mais urgência. Vai pedir pelo WhatsApp 12 9 8244 44 49. Quer que eu repita? Então vai lá, 12 9 8244 44 49. Como é que a gente está de tempo aí, produção? Temos um tempinho ainda? É o tempo de você correr. Colocar o tênis, Dr. Luiz, a gente falou da importância da atividade física aqui. Ah, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, teria muito caro matricular na academia. Aqui no Vida e Saúde dá, Dr. Luiz? Dá, com certeza, Tiro. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Inclusive, eu pensei a gente dar algumas dicas adicionais aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que são remédios naturais. Verdade! Que a gente pode usar para ajudar nesse processo. Momento Sou Saúde aqui, o Dr. Luiz vai falar direto para você aí. Teru, estou com gases neste momento. O que é que eu posso fazer, Dr. Luiz? Olha só, vou dar algumas dicas importantes, tá? Primeiro, alguns chás que você pode usar, que são conhecidos, são famosos por ajudar o processo digestivo e reduzir a formação dos gases. Então anota aí, tá? São maravilhosos. O hortelã, chá de hortelã é muito bom. O chá de erva doce e a prima da erva doce que chama funcho, tá? Hortelã, erva doce e funcho. Tem mais um ainda aqui, daqui a pouco você vai conhecer aqui na receita, que é o abacaxi. O abacaxi também tem substâncias ali que ajudam na digestão, tá? Então, ó, hortelã, abacaxi, erva doce e funcho. São chás maravilhosos para a gente usar nesse momento aí que a gente quer eliminar os gases. Agora, Teru, tem um outro tratamento natural que é super interessante e que a gente pode, inclusive, até combinar com esses chás. O carvão ativado. Eu gosto desse. Você já usou o carvão ativado? Já usei, dá um super resultado. Gente, o carvão ativado, ele é muito usado pela medicina para absorver toxinas. Então, por exemplo, uma pessoa que procura a emergência de um hospital com uma intoxicação, seja por medicamentos, por drogas, né? Algo que precisa, que a gente tem que eliminar aquela droga do corpo, aquela substância tóxica. Sabe o que os médicos fazem? Eles fazem a lavagem, né, do estômago normalmente, e depois eles aplicam o carvão. E o carvão vai, ó, ele vai chupar todas aquelas toxinas e vai eliminar. Quando a gente tem gases, a gente está formando toxinas no nosso sistema digestivo. Então você pode usar o carvão ativado em pó ou em comprimidos. A gente encontra até na farmácia na forma de comprimidos. Então se você está passando muito por isso, tome algumas cápsulas de carvão ao longo do dia, que isso ajuda na eliminação dos gases. Só presta atenção. Como o carvão ele absorve medicamentos, toxinas, substâncias químicas, nunca tome o carvão junto com os seus medicamentos, ok? Então você tem que tomar no intervalo de uma refeição, quando você está em jejum e longe do horário de tomar os seus medicamentos.
Agora, o carvão é um produto natural, doutor Luiz. Sim. Ele tem contraindicação? Bebezinhos, por exemplo, deveriam usar carvão? Carvão, não. Não, bebezinhos muito pequenos a gente não dá, né? Na verdade, assim, ele não teria contraindicação e ele não tem gosto. Então, se você pegar, eu não daria o comprimido para um bebezinho, mas o pó, por exemplo, a gente poderia usar. É um pouquinho do carvão diluído na água para você tomar como se fosse água, não tem gosto de nada, gente, eu já não tomei. mancha os dentes, é super tranquilo de tomar. Eu tenho carvão vegetal em casa porque em casos de intoxicação alimentar ou não sei se eu tô com virose, se é uma diarreia, alguma coisa, o carvão é maravilhoso. Ele é muito bom sim, Teru. Não só para o problema de gases, mas para gastrite, para diarreia também a gente usa bastante. Bom, são dicas bastante práticas e simples. Ele até falou. Agora, eu quero saber se eu posso pegar o carvão da churrasqueira lá, ralar e usar, doutor Luiz. Não, o carvão da churrasqueira normalmente é o carvão mineral. Tá. O que a gente usa como carvão medicinal é o carvão vegetal. É um carvão limpo, purificado para você usar via oral. Então você vai comprar ele em farmácia ou tem lojas de produtos naturais que vendem o carvão vegetal ou também chamado de carvão ativado. Não vá tomar o carvão da churrasqueira, hein? Por favor. Eu já perguntei porque, apesar de ser natural, você precisa ter um cuidado aí. E aí, gente, não se preocupa, não é um alimento, não é um remedinho, uma medicina muito cara, é baratinho. Agora o chazinho, gente, depois da refeição, mas aí tem que esperar um pouquinho, né, doutor Luiz? Não dá para tomar logo em seguida. Não, se for um chá de 100, 150 ml quentinho e sem açúcar, você pode até tomar em seguida. Agora, sempre legal, né, você dar um tempinho para a digestão acontecer antes de você administrar muito líquido. Ele falou sem açúcar, né? Detalhe importantíssimo aqui, a gente acabou de falar que o açúcar pode piorar a fermentação, então esses chás são medicinais, nada de açúcar, mel, melado, nada disso, não precisa. Não precisa. Gente, é o seguinte, Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Doutor Luiz vai voltar comigo para essa receita? Vai provar? Claro. Vai provar. Enquanto isso, vai lá no Instagram, @sousaude. Daqui a pouquinho a gente faz essa delícia e Tânia Santos volta com um treino bom para você. A gente volta já.